sobre cantar e poder escutar. Nós recebemos agora no terceiro bloco o Adson Gama, que é psicólogo especialista em psicologia social e que tem uma larga experiência com esse tema, né, Adson? A gente veio, durante o programa, nós falamos muito sobre os aspectos de violência que existem hoje contra o idoso. Fala um pouquinho da sua experiência com esse grupo. Boa noite, gente. Boa noite, todos os telespectadores. Olha, é um momento de reflexão, porque essa violência acontece na casa nossa. E o idoso, ele vai ficando invisível. E o que é mais difícil é porque ele tem dificuldade de denunciar o próprio filho, a própria filha, o neto, porque tem uma relação afetiva ali, tem um amor que está ali junto. Então é muito difícil. E nessa experiência, né, porque eu trabalho com idoso desde 1998, e a gente vê que realmente essa violência, ela não é só física, ela é através da negligência, é a falta realmente de entender e compreender que essa pessoa, ela fez muito para a gente. E com esse cotidiano nosso, essa nossa rotina diária, em que a gente busca ter e a gente esquece que essa pessoa, ela necessita realmente de afeto, de carinho. E o que é mais complicado, porque ela, nesse processo todo, né, de se sentir incapaz, de se sentir que é um... Eles até falam, né, gente, o termo estorvo, né? Estorvo. Eu me sinto um estorvo para a família, porque não tem mais a questão da produção. E só que é o mais complicado ainda, porque na década de 90 falava-se em ninho vazio. Hoje o ninho está cheio, por causa da crise econômica, né? Para um punhado de coisa, a pessoa idosa ela está recebendo os filhos que estão vindo de casamentos desfeitos. Ou filhos mesmo que não saem de casa, né? Os netos. Então essa é uma violência que ela é silenciosa. Mas o que é mais sério ainda que a gente tem que refletir é que esse idoso ou essa idosa, ela está no momento do nosso cotidiano agora, em que ela é cobrada por coisas que não está na idade. É tanto que a gente fala em terceira idade, melhor idade, e a gente tem dificuldade de falhar de velhice. Porque o que a gente está falando aqui são de várias velhices, e que a gente não tem medo, não tem que ter medo do processo de envelhecimento. Então a própria sociedade, ela vai contrária a essa questão do envelhecimento. Isso também é uma violência. Né? Por que é que eu não posso ter as minhas rugas, meu cabelo branco? Falava disso agora. Né? Vocês falaram disso. Então são coisas sutis. Tem um filme muito bonito que chama Muito Bonito e Triste, um filme francês, Amor. Que é o Amor, né? E que mostra essa violência sutil que vai acontecendo. Então, quando eu escuto essas senhoras, né, que a maioria são senhoras que eu trabalho, e vejo elas dizendo que, não, mas é melhor não falar nada, é melhor eu seguir meu caminho, né? Porque vocês estavam falando de empréstimos consignados, né? Que é muito sério, porque eles, e não só empréstimo consignado, mas empréstimo em banco mesmo, que os filhos utilizam os idosos e que uma violência maior, porque vai acarretar na questão nutricional desse idoso, porque ele não tem o dinheiro para comida, ele não tem o dinheiro para comprar os remédios que não tem na farmácia popular. Mas isso não acontece só em camadas de pessoas com vulnerabilidade social e econômica. Eu trabalho lá nas SEMAS, né, eu trabalho na assessoria da pessoa idosa, e a gente tem muita denúncia do Ministério Público, e quando a gente visita em casas suntuosas, eu fui numa casa assim suntuosa e vi um idoso, aliás, uma idosa acamada, com escaras, entendeu? Muito complicado e muito doloroso isso, e que está lá escondido. Então, dia 15, que é o marco, né, internacional, que a gente tem que olhar para nossa, sabe assim, gente, né? Olhar para nós e falar o que a gente está fazendo com essa pessoa idosa. Porque em 2025, Suzete, 1/3 da população brasileira vai ser de pessoas com mais de 60 anos. E que a gente realmente tem que enfrentar isso de uma forma bem real. Eu acho que esse espaço que vocês estão dando aqui é muito importante. E
a importância para você, idoso, que está sentindo oprimido, que está sentindo violentado, nós temos o Disque 100, que é o Disque Denúncia, e que você tem que denunciar. Tem os CRAS, tem os CREAS, tem a Delegacia do Idoso, tem o Ministério Público e a rede, né, da pessoa idosa que a gente tem que ir atrás. Adson, você está falando aí da dificuldade da aceitação da velhice. E a pergunta do João Alves, da Chácara do Governador, ele é a seguinte: velhice é cronológica ou estado de espírito? Olha, é tão interessante isso, porque 1 milésimo antes da morte, a gente está vivo. E queira ou não, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecendo. As células vão envelhecendo. Então, isso não tem como a gente mudar. Agora, existe várias velhices. Isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? É Simone de Beauvoir, nome bonito, o livro da velhice, que coloca isso. Quer dizer, cada pessoa ela vai enfrentando a velhice de uma forma peculiar. Mas o que a gente tem que estar próximo da gente, quanto mais a gente conhece. Porque se você tem um corpo de 70 e querer ter, aliás, ter uma idade de 70 anos, um corpo de 70 anos, e querer que ele esteja com 20 anos, então você vai sofrer demais, né? Você vai sofrer muito. Não, tem um corpo de 70, pode fazer, né? Pintar o cabelo, tirar ali as ruguinhas, claro. Mas se for uma obsessão, realmente você vai estar muito solitário com você. Aí sim a velhice vai ser pesada, né? Então a velhice é o tempo que a gente vive mais, né? Porque a adolescência passa rápido, a juventude passa rápido. E se você, né? Hoje a gente está vivendo mais tempo, né? Então a gente vai ficando mais tempo. Então se a gente não estiver bem com a gente, por isso que a melhor idade, gente, é a idade que você está. Se você está com seus 70 anos, assume a sua idade de 70, mas vai fazer ginástica, vai cuidar da vida, né? A pergunta agora é para a professora Lisa, é do Edilberto. Ele diz: tenho 68 anos, além de ter 60 anos, o que mais precisa para frequentar a universidade? A sua disponibilidade, a sua disposição, o seu vigor, o seu interesse. Pode ligar para a gente, no final do programa eu vou deixar aqui os contatos para vocês. Pode falar o contato agora. Vocês podem ligar para o 3946-1339 ou 3946-1175. Nós estaremos agora na última semana de julho com as inscrições para as matrículas, e já disse aqui anteriormente, tá bom? Fica aqui o convite para você, pode me procurar pessoalmente no programa de gerontologia no dia 5 e 6 de outubro, de agosto. Mas você queria complementar Interessante, Adson, você tocou num assunto aqui que nós já falamos de uma forma indireta, que é a questão dos conceitos. Falar de velhice, é importante a gente falar de conceito para se ressignificar até os nossos próprios olhares. Uhum. Respondendo à pergunta anterior também. Existe a velhice e existe o processo de envelhecimento. São conceitos diferentes. Você envelhece. Hoje eu estou menos velha que amanhã. Nós envelhecemos desde o momento que nós nascemos. Esse processo ele é fisiológico, ele é contínuo, né? Ele tem um tempo. E a velhice, gente, é um critério idade, como acontece com infância, com adolescência, com pubescência. Por que nós não temos preconceito para dizer para uma criança de 8 anos que ela é criança? Agora, para eu dizer para um senhor ou uma senhora de 69 que ela é velha ou senhor, é complicado. Mas isso é cultural, é como a gente já disse. É tanto que é cultural e precisa ser educativo, precisa se transformar em processo educativo. É tanto que é cultural que o próprio slogan era um velhinho com bengala. Agora é 60 mais. 60 e só para poder falar com vocês aqui, minhas caras e meus caros telespectadores, eu tenho um grupo de teatro chamado Senhoras do Cerrado. A gente reúne todas as quintas-feiras, às 8 horas, lá no Grande Hotel, na Avenida Goiás. Muito e a gente está querendo atrizes, porque a gente está com um novo espetáculo que vai chamar Como Me Tornei Invisível, que coloca toda essa história que a gente está colocando, da invisibilidade, do estereótipo, tudo isso. Então, às quintas-feiras, 8 horas da manhã, lá no Grande Hotel, e é da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a SEMAS. Gratuito. É gratuito, tudo. Quantas pessoas participam dessa companhia de teatro? Hoje nós somos 15 senhoras, mas os homens também podem vir, tá certo? Não temos preconceito. Temos aí uma outra questão, né? Precisamos convidar os senhores, fica aí, telespectador, o convite, para reunir conosco.
ou do teatro, ou por meio da música, ou pela dança, ou em próprios momentos que nós fornecemos lá de sala de aula, que são espaços de aprendizagem, de convivência, de discussões, mas não são atrelados à graduação. É uma universidade, mas ela não tem a especificidade do curso de graduação. Então, vocês de casa, fica aí o convite de novo, para conhecer o espaço universitário e tentar replanejar-se com ele. A pergunta é para a Rosidália, é o Sebastião do Senador Canedo. Ele fala o seguinte: o Estatuto do Idoso prevê punições para quem comete violência contra as pessoas idosas. Qual a punição para a família que abandona o seu idoso? Olha, a punição, ela é crime, né? Ela responde, e a punição dela é de 2 meses a 4 anos. De prisão ou que de detenção, tá? Lógico, após transitado em julgado, né? Mas precisa acontecer a denúncia. Precisa ficar aprovado. Tem que ouvir testemunhas, tá? Tudo isso. É todo um processo. Mas ela responde criminalmente, está tipificado realmente no Estatuto do Idoso. Watson, a gente já falou sobre violência contra a criança e a gente tem alguns pontos que a criança às vezes não fala, não tem como se expressar, mas existem formas de você perceber que aquela criança está vivendo num círculo de violência. Com o idoso é a mesma coisa? Ele demonstra, tem sinais? Olha, e eu acho que é interessante essa pergunta, porque as pessoas têm um preconceito que fala, o idoso virou menino. Não, o idoso não vira menino, nem menina, nem criança. Ele é o idoso. Às vezes tem a pessoa idosa que está com alguma demência e aí ela tem características pueris. Mas o idoso, a idosa, ela continua, né? O que eu falo é o seguinte, o desenvolvimento ele é no contínuo, tá? Agora, o idoso e a idosa que não fala, tá? É porque realmente tem essa relação, às vezes, aprisionada com o filho e com a filha. Então, eu já fui perito, né, nessas questões familiares e às vezes a gente visita e a gente vê a violência acontecendo ali e que o idoso, ele não fala que está sofrendo isso. Então, é muito difícil. Por quê? Porque é uma relação construída ao longo do tempo com aquela pessoa. E às vezes é uma relação de culpa, tá? É uma relação de sentimento, de dependência afetiva, porque principalmente as mulheres que nessa idade, muito dependente financeiramente, e aí troca de dependência para os filhos, e aí sente aprisionadas. Então, é muito complexo, por isso que realmente é importante que os vizinhos, as pessoas que percebam, né, que isso acontece, procura o Ministério Público, vai lá, denuncie, porque aí a gente faz a visita, lá na SEMAS a gente faz a visita, tem os CRAS, que são os lugares que é a porta aberta para a assistência social, em que você chegando lá, conversando com um psicólogo, com um assistente social, para poder fazer a visita naquele lugar. A questão da tipificação também que acontece nos centros de saúde também, que tem essa obrigatoriedade de denunciar também. Então, realmente, vai ter idosas e idosos que vão falar ou não. Agora, se aconteceu uma denúncia de uma idosa que estava frequentando uma igreja, entendeu? E que mudou o comportamento. E aí o pessoal foi investigar e aí chegou com denúncia lá pra gente e a gente viu que ela estava toda marcada e machucada, gente. Muito difícil isso. Watson, existe também a autonegligência, que é quando o idoso se recusa a ser assistido, não quer se cuidar. Sim. Inclusive, né, tem muitos casos de depressão entre os idosos e vários casos de suicídio, né? Olha, isso aí é um lugar que é muito difícil, porque imagine, essa pessoa, ela era ativa, produtiva e toda deixada de lado, e aí ela resolve não mais viver porque se sente e também violentada pelos filhos através dessa negligência. E aí realmente se recusam a não se cuidar e também aí a gente também tem que procurar,
né? Quem está vendo isso tem que procurar ajuda, tem que realmente denunciar para que os agentes públicos, né? No caso, assistente social, psicólogo, seja do Ministério Público, da delegacia ou da Secretaria de Assistência Social, de ir lá fazer essa visita para que esse sujeito ele consiga sair desse lugar. Porque o suicídio, né, com a pessoa idosa vem aumentando gradativamente por causa dessa situação que está acontecendo no nosso país. Complementando o que ele falou, né, que tem que denunciar, quem tem conhecimento e denunciar. Porque é uma ação incondicionada. Isso. Ela não depende, tá? É importante a população tomar conhecimento disso. Ela né? independe Ela independe do sujeito. Da vítima. Da vítima. Da vítima. E, por sinal, está tipificado no Estatuto do Idoso, o cidadão que tiver, qualquer um que tiver conhecimento, presenciar ou tomar conhecimento e não denunciar, ele responde por isso. Por isso que eu falei da tipificação. Aí eu quis complementar a fala dele nesse sentido, porque qualquer um pode denunciar. É uma ação incondicionada, ela não depende da presença da vítima. Vamos aproveitar então para dar o número da Delegacia do Idoso, que é o 3201-1501. 3201-1501 e também pode fazer denúncias através do 197. A gente está falando aqui de uma situação que eu acho tão interessante que vocês falaram que o idoso não é uma criança. Existe essa troca de papéis quando a pessoa idosa, o filho, acaba no cuidar do idoso, infantilizando esse idoso, né? E é uma coisa interessante que o que a gente percebe, muitas vezes, numa relação de conflito, que o que eles querem é a autonomia deles. Eles podem não ter autonomia para fazer algumas coisas, mas no que ele tiver autonomia, é importante que ele exerça essa autonomia. Minha mãe está com Alzheimer, tá? Ainda não está com a deficiência muito com questão de memória, mas virou uma menina, tá? Mas é um amor tão grande que chega lá, você sente uma alegria imensa porque ela está na casa dela. Ela está na casa dela, ela está com os recursos dela, ela está com tudo ali. Então a gente tem que entender que isso é um processo e que todos nós vamos chegar se a gente não morrer antes, né? Eu acho que a gente realmente tem que cuidar das pessoas que a gente ama. Realmente não é fácil, os custos não são baixos, são altos, né? E realmente a gente tem que cobrar do poder público, as políticas públicas elas têm que ser realmente efetivadas, sair do papel. Acho que o Estatuto já está aí há mais de 10 anos, né, Rosedade? 2003. 2003, olha aí quanto tempo, e tem muita coisa que ainda não está efetivado. Então, acho que é importante que cada um que está assistindo esse programa entenda que você faz parte disso. Eu acho que é importante que a gente entenda que nós fazemos parte desse ciclo e dessa história. É uma integração, né, gente? É um conjunto, não tem como. É importante também a gente voltar aqui numa questão anterior em relação ao sinal ou sintoma. O idoso apresenta algum sinal, é como criança, você estava falando da questão do poder da fala e das formas possíveis dele verbalizar isso. Agora, é muito comum, isso já aconteceu bastante no nosso programa, que a manifestação não é verbal, mas ela é comportamental. Você estava falando da questão, né, do idoso senil, que a senilidade é diferente da senescência. O processo de envelhecimento natural, contínuo, isso que tem que acontecer, é a velhice em senescência. Agora, existem processos de alteração de comportamento, pelas demências, outras situações de patologia, que são, muitas das vezes, decorrentes desses maus tratos. A própria questão da demência, que é uma outra urgência, outro assunto importantíssimo que a gente precisava conversar em outro tempo, tem um pouco disso, né? Cientificamente, nós já conseguimos comprovar história pregressa de episódios recorrentes de depressão em situações de demência. E aí vem o espaço universitário de novo, que é o lugar que eu ocupo, né, para falar um pouco disso. É muito importante e encantadora a forma como eles se apresentam e se comportam depois de um certo tempo em espaços que promovam essa saúde.
essa saúde não só física, mas a saúde mental mesmo, de ambientes de aprendizagem. A maioria deles reporta uma diminuição de episódios de depressão e essa mudança para melhor, né, em termos de qualidade de vida mesmo. Nesses anos todos, desde 98, eu trabalho com a psicologia e a arte, né, no grupo de teatro Senhora do Cerrado. Elas falam mesmo, olha, o teatro me tirou da depressão, né? Eu agora, e o que é interessante é a autonomia, porque elas, lá nos grupos sociais delas, elas fazem o trabalho também de teatro, ou muda o foco em relação a filhos, né? Porque, na verdade, principalmente as mulheres, porque tem uma frase horrorosa e machista que fala: a mulher que fica com a trouxa. Já viu falar isso? É uma coisa horrorosa, né? Você fica grávida, você leva o filho para a vida inteira. Então, imagine essas mulheres com 80, 90 anos, 70 anos, que ainda sente e leva aqueles filhos dependentes para a vida inteira, sofrendo, filhos alcoolistas, filhos com outros tipos, né, de drogadição, e aí nessa violência, e aí é muito difícil, né, a gente vê casos assim, que mostra realmente que é a defesa dessa mãe, né? Então, acho que realmente tem aí um cunho relacionado à nossa cultura machista, e que lá com a Senhora do Cerrado a gente trabalha o enfrentamento real da velhice e trabalha essa questão da feminilidade, de gênero, uma coisa muito importante, porque a gente fala muito em empoderamento feminino, né, muito utilizado hoje. Mas, na verdade, o que é importante a gente refletir é que tanto a mulher quanto o homem que estão nessa idade, eles precisam do nosso carinho, do nosso amor e do nosso cuidado. Colocar a participação da Ana Luísa, da Cidade Livre de Aparecida de Goiânia. Ela pergunta, até falou que todos podem responder. Discutir a velhice é assunto para idosos, ou é melhor que os jovens discutam isso desde já e planejem sua própria velhice? Pode responder. Olha, gente, ela já respondeu, né, gente? É porque, na verdade, é tanto que esse evento que a gente fez na SEMAS, dia 13, a gente chamou os jovens. Porque o idoso, ele sabe disso, né? O idoso que frequenta, que está no contato diário, ele já sabe de tudo, sabe de direito, de dever, ele promove. E eu lembro de uma idosa que eu trabalhava, ela morava lá no Veracruz. E um dia ela chegou toda machucadinha, porque a pele vai ficando, né, mais sensível. E ela disse: agora eu tenho que falar, não vou parar. Eu falei: o que foi, Eurides? Ela disse: essas cadeiras laranjas e vermelhas dos ônibus têm que acabar. Eu falei: mas por quê? Aquilo ali é para cuidar de vocês, pra vocês terem espaço. Watson, mas as cadeiras estavam ocupadas por pessoas idosas e por deficientes, pessoas com deficiências, e eu com machucado. Aí um menino falou assim: não, o seu lugar é aquele. Mas o que? Aí ela falando: mas não é o meu lugar é aquele. O meu lugar é com respeito. Então não adianta colocar só a cadeira laranja, a cadeira amarela, para falar: olha, isso aqui é dedicado a essas pessoas. Na verdade, a gente tem que ter respeito pelos outros. Educação, né? Educação. É uma coisa assim, em qualquer outro país, mentira, né? Qualquer país. Em alguns países, o idoso não é só respeitado, ele é admirado, ele é procurado, porque ele tem uma história, ele tem muitas coisas para dar, para oferecer, ele é olhado. Agora, sim, a gente aprende quando pequeno. Se você chegou um idoso, você dá um lugar para ele sentar. Hoje em dia, você vê o jovem disputando espaço com o idoso. Ou algumas pessoas reclamando porque o idoso tem prioridade em alguns ambientes. É papel nosso, é a velha questão das cotas, que uma hora a gente volta a falar, é papel nosso resgatar algumas coisas, papel nosso como sociedade, resgatar algumas situações até que isso passe a ser cultura. E que a gente não precise mais falar disso, né? A gente abre esses espaços porque num momento desse, você alerta não só o idoso que está assistindo, mas aquela pessoa que está cuidando dele, né? Além da desumanidade que você vai ser um idoso, tomara, né? Em algum momento, e alguém vai cuidar de você também. Mas eu não... Pedi a professora para repetir o número da UNAT, várias pessoas estão pedindo esse contato. Sim, com muito gosto. 3946-1175 ou 3946-1339.
Gente, e o nosso tempo acabou. Nós vamos falar novamente sobre isso com o Adson. Ele ficou prejudicado por causa desse trânsito de Goiânia. Foi terrível, viu? Mas eu quero agradecer, Adson. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição Você aqui quer passar pra gente, do viu? Do Ministério Público, Lisa, foi um fale prazer conosco. receber Prazer você. foi nosso. Obrigada. E também você, Rosedália. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Você quer deixar um telefone? Quero, do Ministério Público. Pode falar. Ele é até denominado Fale Conosco, né? É 32 43 8408 ou 8203 8765. Tá. Nós vamos anotar esses telefones aqui. Aí os nossos telespectadores quiserem, a gente entra em contato com eles. Eu queria só terminar a minha fala com a frase da Cora Coralina. Eu venho do século passado e trago comigo todas as idades do mundo. Eu sou a Aninha, aquela menina feia da Ponte da Lapa. Gente, então nós somos seres humanos. A gente precisa de humanidade. Não esqueçam disso. Obrigada. Obrigada, Darmélia. Boa noite. Obrigada. Deixar um abraço aqui para o Paulinho Azeitona, que está sempre ligado na gente. E um abraço para todos os telespectadores. Obrigada a você que acompanhou o programa desta noite. No sábado, às 7, tem reprise deste tema. Na outra segunda estaremos aqui. Boa noite e até lá.